De volta com o Salto Alto e aqui no estúdio temos a honra de receber duas profissionais e mulheres incríveis que muito sabem e muito enfrentam quando o assunto gira em torno do direito das mulheres. A delegada Kazumi Tanaka e a advogada Liliane Furtado. Vamos informar quem está em casa como denunciar esses casos. Você está ali, identificou que está atravessando um tipo de violência, um tipo de importunação sexual, um abuso. Onde procurar? Onde ir? Que telefone ligar? Enfim, que número ligar? A primeira coisa, a primeira informação importante a passar é que não só aquela mulher que está numa situação de vulnerabilidade, né, está ali passando uma situação de violência, pode denunciar, deve denunciar, mas também quem presenciou pode fazer essa denúncia, né? No telefone 180, no telefone 190, nós temos um aplicativo, né, doutora Kazumi, que sabe falar bem demais sobre isso, Salve Maria, que deve ter aumentado os números, né, de denúncia através dele, porque está sendo bastante divulgado desde o ano passado, inclusive com o apoio da Patrulha Maria da Penha, né, que divulga muito esses canais de denúncia. Então, esses são os principais. Qual é o canal, doutora? E aí, só reforçando também que ela colocou, numa situação, está acontecendo aquele problema, né? Então, o que eu faço? Às vezes, o primeiro número que lembra é o 190, então tá, liga para o 190. Mas para a mulher especificamente, tem esse aplicativo que a doutora colocou aqui, que é o Salve Maria Maranhão. Está disponível para Android e para iOS. Depois que a pessoa baixa o aplicativo, preenche um cadastro. Preenchido o cadastro, ele vai estar apto para ser utilizado. Então, assim, eu estou dentro do ônibus que está em movimento. Acabei de ser assediada. Eu abro o aplicativo, clico no botão de segurança, confirmo que quero chamar a polícia. O aplicativo tem um georreferenciamento. Então, uma viatura vai identificar onde está sendo aquela situação de chamamento de perigo, que uma mulher está em perigo, e o CIOPS, que é o 190, vai encaminhar a viatura com prioridade. E a prioridade para atendimento da mulher que aciona o aplicativo Salve Maria Maranhão é prioridade 0. O que é isso? É a mesma coisa como se um homicídio estivesse acontecendo naquele momento. Então, as pessoas têm que se apropriar mais disso. Não precisa que a mulher tenha... mais isso. Eu não sabia disso, sabia? Não sabia. Pois então, abaixem esse aplicativo. Toda mulher deveria baixar, já ficar lá. Vamos baixar, vamos postar nas nossas redes. Isso, desejar que nunca precisemos usar, mas é uma tipo ferramenta plano de existente. saúde. Isso. Ninguém quer usar, mas é necessário ter. Perfeito. Gente, e nós estamos em agosto pelo calendário aí de cores, o Agosto Lilás, campanha criada em referência à Lei Maria da Penha, que surgiu aí para amparar mulheres vítimas de vários tipos de violência. Vamos falar isto neste bloco, delegada? A gente até estava falando disso no segundo bloco, mas eu queria discorrer um pouco mais sobre os tipos de violência, né? A gente pensa logo em violência física, né, em agressão física, mas a mulher hoje é vítima de violências que vão para além e até mais doloridas, muitas vezes, né? Então, como identificar uma situação como essa? Às vezes a própria mulher não consegue identificar que está numa relação como essa, porque já está há muito tempo, né? Exatamente. Enraizada. E aí eu trago para vocês um dado, que é um dado bem relevante, Sim. que é no que se refere à questão das violências psicológicas. Já há muito tempo, as violências psicológicas são as violências mais denunciadas nas delegacias da mulher do Brasil. Então, assim, as injúrias, que são as ofensas, os xingamentos, as humilhações, as ameaças de morte, a ameaça de agressão, são as mais denunciadas, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar. Então, assim, elas vêm antes, inclusive, da própria violência física. Perfeito. A gente sabe que nessa escalada de violências, a que primeiro aparece são as violências psicológicas, porque aquele homem que é um homem violento numa relação, ele não começa bonzinho e vira violento de um dia para o outro. É uma situação que, às vezes, é tão sutil a mudança de comportamento que ela não consegue perceber que ela saiu de uma relação tranquila para uma relação extremamente manipuladora e tudo mais. E aí, nisso é que vem a violência psicológica para moldá-la e fazer com que ela aceite de que aquilo ali é normal e de que aquilo ali faz parte da rotina dela, mas que ela, mulher, por uma condição social que nós estamos ali expostas, a gente sempre tem essa postura de querer dar de tudo para que aquela relação dê certo. Porque você quer viver o amor romântico que você sempre quis e que você sempre sonhou. O final feliz, né? O final feliz, o feliz para sempre. Tem a família, tem os filhos. Eu quero continuar com minha família, eu quero continuar com meu marido, mesmo eu tendo que passar por isso, eu não quero desfazer da minha família. E normalmente quem abdica das suas liberdades, dos seus espaços é a mulher. Totalmente. A mulher. E a mulher, quando entra numa relação, ela não tem um plano B. Se não der certo, eu vou para cá. Nunca tem um plano B. E aí, quando ela se vê, às vezes vê uma situação que precisa sair dali, mas tá, eu vou sair para onde?
dependo financeiramente, dependo emocionalmente, tenho filhos com ele, não tenho uma perspectiva de uma vida diferente para além de estar com ele. Os meus amigos, as minhas amigas são as mulheres dos amigos dele. Então, para onde é que eu vou? Que espaços de identidade eu tenho para poder buscar esse espaço e seguir minha vida adiante? Então, para a mulher, não basta só ter a ciência de que aquilo ali para ela é abusivo e é violento. Ela tem, por isso que vem a questão do apoio, para que ela tenha a possibilidade de resgatar a sua autonomia. E aí, por isso, tantas subnotificações, né? Perfeito. Porque elas pensam em todas depois, essas esferas antes de denunciar. Pronto, e até depois mesmo. Denunciei e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Né? Não tenho apoio, minha família não vai acreditar. Né? São vários os tipos de violência, né? A doutora Kazumi falou que na violência psíquica, violência moral, a violência física, que a gente já falou, a patrimonial também, a violência sexual, que existe também, a gente falou no outro bloco. No casamento é muito complicado, mais uma vez, diferenciar isso, quando pode, quando não pode, quando é violência. Ela disse não, mas é minha esposa e o que fazer, né? É muito complicado. Doutora Kazumi, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu começo, né? Vai, você tem espaço para isso. Tem mulheres que, no ato lá, foi lá, fez a denúncia e depois se arrepende? Vai lá e... Não se tenha dúvida. Muitas, Ela né? pode retirar essa denúncia ou essa denúncia não... Eu li algo que não, né? Que não Depende do crime que ela tá denunciando. Porque há ainda alguns crimes, como, por exemplo, a injúria, como, por exemplo, a ameaça. Isso aí depende da vontade da mulher dizer se ela quer que seja aberto um procedimento contra ele e depois se ela quer continuar com aquele procedimento. Porque ela pode se manifestar dessa maneira, por querer ou não querer, até antes do oferecimento da denúncia do Ministério Público. Então, nesse intervalo de tempo, ela pode dizer isso. Como também no que se refere à medida protetiva. Ela pode ter pedido a medida protetiva, mas em dado momento ela não tem mais interesse naquela medida protetiva e aí manifesta isso nos autos e o juiz vai verificar se realmente é por livre, espontânea vontade ou pressão. Porque se for por pressão, não retira aquela medida protetiva de urgência. E aí, então, por esses contextos que eu coloquei para vocês, naquele momento, no ímpeto da raiva, ela vai lá e não aguenta mais, vou na delegacia. Mas quando volta de lá, todo mundo fala para ela, pensa bem, é o pai dos teus filhos, não faz isso, dá uma outra chance. Por quê? Porque as pessoas o conhecem socialmente. E socialmente ele é uma outra pessoa. Ele não tem normalmente uma ficha criminal gigante para poder dizer aquele ali é um criminoso. Que ela consiga mostrar, né? Olha, ele é esse aqui, não. Nossa, não. Ele é o padeiro, ele é o jornalista, ele é aquela pessoa que vai para a igreja todo domingo. Então, assim, ele não tem o perfil violento fora de casa. Dentro de casa, ele é manipulador e violento. Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender que aquela pessoa tranquila e pacata é violento dentro de casa. Então, quando ela diz, ele me violentou, as pessoas, não, tu está exagerando. Sim. Foi isso mesmo? Mas foi isso mesmo. Certeza? Olha, pensa bem, sua família, a mulher é a base da família e tudo mais. Então, ela acaba se sobrecarregando e segurando uma carga que ela não é capaz de suportar. E aí vem a questão de buscar vir à delegacia para dizer que não tem mais interesse de dar continuidade. O 8º mês do ano é um assunto que norteia e é trabalhado, discutido, né, nas instituições públicas, nas empresas, na internet, nos espaços publicitários também, e evidenciar, né, esse tipo de crime é indiscutivelmente positivo, né? Ainda que a gente precise de mais frentes de trabalho que atuem nesse combate de prevenção e de violência contra a mulher. Mas um dos espaços que eu acho assim, mais importantes para se discutir o Agosto Lilás é nas escolas, né? Ali você forma crianças para a vida adulta, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa importância. Por que tratar o Agosto Lilás e como tratar com crianças? Qual a opinião de vocês? É necessário discutir isso? Com toda certeza, né? A única forma que nós vemos de mudar essa cultura é começando por quem está chegando. Né? Exatamente, dentro do seio familiar. Respeito. Demonstrando que as mulheres são iguais aos homens, os direitos são os mesmos, nós temos o direito de estar onde quisermos, ocupar todos os espaços, seja na sociedade, seja na política, seja no trabalho, dentro daquela empresa. Então, aos poucos, muda-se a cultura.
e com isso muda a realidade das mulheres, a realidade de toda a sociedade, né? E é por isso que a gente busca, que a gente fala tanto, que o mês de agosto ele é intenso em palestras também nas escolas, nas faculdades, né? Nós nos juntamos com diversos órgãos do Estado, do município, as secretarias da mulher, a OAB, né? O sistema de segurança pública, todos unidos em prol de preservar a liberdade da mulher, de preservar todos os direitos dela e garantir, finalmente, o que está escrito na nossa Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos. Delegada, é importante frisar esses assuntos com as crianças, né? Não se tenha dúvida, até porque também na escola é o segundo lugar onde ela mais fica o seu tempo, né? Então, se a casa ela mostra para aquela criança o que é uma relação normal, e a relação normal, às vezes, para ele é a relação violenta que o pai tem com a mãe, ele chega à escola e desconstrói aquilo. Não é aquilo que você vê dentro de casa, que foi normalizado, não é normal. Aquilo ali é violência. Então, você não pode futuramente construir relações tal qual você vê dentro de casa. E aí também, inclusive, a criança dentro da escola sentir um ambiente de apoio para que ela, inclusive, consiga compartilhar as violências que ela vivencia. Tanto no que se refere às violências que ela presencia do pai com a mãe, como também as violências que acontecem contra ela própria. E aí eu destaco, no caso, as situações das meninas que são vítimas de estupro dentro de casa. Sim. O Brasil, ele teve também, segundo esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o maior número de registros de estupro da história. E a grande maioria desses estupros praticados contra meninas, e a grande maioria desses estupradores são pais, padrastos, irmãos, amigos da família, que têm acesso a essas meninas. Então, são números assim absurdos que a gente precisa também tratar nas escolas, para que a escola saiba o que fazer quando souber de uma situação de violência praticada contra uma criança. É isso, a escola também pode agir como um agente fiscal, né? Assim, de entender aquela situação e de denunciar também, delegada? Exatamente. Inclusive, é importante, na verdade, que as secretarias de educação, elas criem protocolos sobre o que fazer. Chegou uma situação, como é que vai fazer? O professor é que vai denunciar na delegacia, que percebeu aquilo? Não, a gente não pode personalizar a denúncia. A gente tem que fazer com que a instituição, né, Secretaria de Educação, ou a escola tal, está comunicando para as autoridades competentes que aquela menina passou por uma situação de estupro, segundo os relatos que ela nos fez aqui, e que a gente solicita providências. Então, assim, é importante que esses protocolos aconteçam até para estimular os próprios professores e diretores a denunciar mais diante de uma situação em que verificam que aquela menina foi estuprada, por exemplo, e o professor ou a professora conhece muito aquela criança, porque a viu crescer, né? Então sabe que ela está mais triste, que o rendimento escolar caiu, que ela não namora, mas apareceu grávida, mas sabe que tem um padrasto que sempre a busca na escola e a deixa da escola. Então, assim, tudo isso aí o professor sabe e ele precisa ter essa garantia do sistema de educação. Não tem aquelas campanhas em época de eleição, que é toda hora aparece, o mês todinho. Poderia ser essa campanha de agressão à mulher e à criança. Ele deveria passar isso todos os dias na televisão, porque a gente fica chocada. Então fica aí a dica para as autoridades. Gente, o Salto Alto está terminando. Obrigada, Liliane. Obrigada, delegada Kazumi, por terem aceito nosso convite, né, e agregado tanto ao nosso debate. Nós que agradecemos. Uma alegria imensa estar aqui. Estamos à disposição. Obrigada, delegada. Verdade, também, da mesma maneira, é bom que a gente continue com esse debate também, trazendo outras pautas. É isso, o próximo domingo a gente tem um encontro marcado. E se você quiser rever os trechos do programa de hoje, acesse aí o canal da TV Guará no YouTube. Beijo, um ótimo domingão para todos.